Terminou a primeira fase, a fase de grupos da Copa do Mundo de Futebol. E tem muita gente aí dizendo que essa é a Copa das Zebras, que nunca se viu uma Copa com tantos resultados inesperados. Afinal de contas, Japão ganhando da Alemanha e da Espanha, Arábia Saudita ganhando da Argentina, Tunísia ganhando da França. Só que nesse vídeo eu vou mostrar que, estatisticamente, o número de zebras dessa Copa tem sido totalmente dentro do esperado. Eu sou Daniel Takato e você vai descobrir isso hoje. Eu estou mostrando aí um post do Instagram da página Previsão Esportiva, que traz a probabilidade dos resultados do jogo Argentina e Arábia Saudita lá na primeira rodada. A Arábia Saudita, de acordo com a projeção, tinha cerca de 5% de probabilidade de vencer o jogo, na verdade 4,9%. E como vocês devem saber, o jogo terminou 2-1 para a Arábia, naquela que talvez tenha sido a maior zebra da Copa até agora. E aí apareceram alguns comentários na publicação, como, por exemplo, o da Argentina já deu errado. A Argentina está com a estatística errada. Já errou, já furou e etc. E eu digo para vocês, esses comentários não fazem o menor sentido. Não tem como avaliar o acerto ou o erro de uma probabilidade em somente uma ocorrência. No caso, o resultado de um jogo somente. Afinal de contas, se havia 5% de probabilidade de a Arábia Saudita vencer o jogo, então ela poderia vencer. 5% é diferente de 0%. Eu vou explicar como interpretar essa probabilidade e mostrar que, mesmo com probabilidades tão baixas, o número de zebras na Copa tem sido dentro do esperado. Para mostrar isso, eu vou usar as probabilidades estimadas dos resultados de cada jogo. Você já deve ter visto por aí notícias que saíram sobre os times com maiores probabilidades de ganhar o título e coisas do tipo. Os analistas que fizeram essas projeções tiveram que estimar as probabilidades dos resultados de cada jogo. E o que é uma zebra? É um resultado que acontece e que tem uma probabilidade muito baixa de ocorrer. Eu vou considerar nesse vídeo as probabilidades estipuladas pelas casas de aposta, que não variam muito de uma casa para outra. Caso você não saiba, as cotações de casas de aposta são totalmente baseadas em probabilidades, e é por saber interpretar corretamente essas probabilidades que alguns apostadores conseguem ser lucrativos. Se você quiser saber qual é a relação entre cotações de casas de aposta e probabilidades, já deixa aí o seu like e o seu comentário, porque se tiver um bom engajamento, eu volto em um próximo vídeo para falar sobre isso. Então já se inscreve no canal também para não perder. As probabilidades calculadas pelas casas de aposta também não variam muito em relação às probabilidades calculadas por analistas em sites especializados. Afinal de contas, um resultado como a vitória do Japão sobre a Alemanha deve ter uma probabilidade baixa em qualquer método que seja utilizado para a estimativa dessa probabilidade, certo? Então vamos lá. Eu peguei essas cotações no site Odds Portal e depois converti em probabilidades. Eu vou considerar uma zebra um resultado com menos de 20% de probabilidade de acontecer. Entre as zebras que efetivamente ocorreram, estão a já citada vitória da Arábia Saudita contra a Argentina, que tinha probabilidade de cerca de 5%, a vitória do Japão sobre a Alemanha, que tinha probabilidade de 13%, a vitória da Tunísia sobre a França, que tinha probabilidade de 15%, e a vitória do Japão sobre a Espanha, com probabilidade de 13%. Essas foram as zebras mais faladas da Copa até agora. E o que é um evento com probabilidade menor que 20%? É um evento que espera-se que ocorra em menos de 20% das vezes das repetições do fenômeno, no caso dos jogos. Então é isso que a gente precisa avaliar. Durante essa Copa, havia outros resultados com probabilidade menor que 20%. Por exemplo, a vitória do Irã contra a Inglaterra tinha probabilidade de 9%. E a Inglaterra venceu o jogo. A vitória do Canadá contra a Bélgica tinha probabilidade de 16% de acontecer. E a Bélgica venceu. A vitória da Sérvia contra o Brasil tinha probabilidade de 13% e, como a gente sabe, o Brasil venceu. A vitória da Polônia contra a Argentina tinha probabilidade de 10% e a Argentina venceu.
e assim por diante. Ou seja, o que eu mencionei foram as probabilidades das zebras, e nesses jogos as zebras não aconteceram. Eu fiz a contabilidade. Havia 38 resultados em que a probabilidade era menor que 20%, ou seja, possíveis zebras. E sabem quantos resultados desses realmente aconteceram? 6, incluindo a vitória da Arábia contra a Argentina, Japão contra a Espanha e a Alemanha, Tunísia contra a França e também Costa Rica sobre o Japão e a Austrália contra a Dinamarca. 6 em 38 representa 15,7%, uma porcentagem menor que 20%, o que era realmente esperado. Ou seja, a gente não viu mais zebras do que o previsto nessa Copa. A gente teria tido mais zebras do que o previsto se essa porcentagem observada tivesse sido, vamos supor, 40% em resultados com probabilidade de menos de 20%, mas não foi o que aconteceu. Pelo outro lado, eu vou pegar os jogos em que havia um favorito absoluto, ou seja, mais de 70% de probabilidade de vitória. Isso não acontece tão frequentemente. Foram só 7 jogos nessa situação, como França contra a Austrália, Espanha contra Costa Rica e Holanda contra Catar, por exemplo. E desses 7 jogos, o favorito ganhou em 6, sendo o único que perdeu foi justamente a Argentina contra a Arábia Saudita. E 6 em 7 representa 85,7%. E como havia mais de 70% de probabilidade de vitória do favorito, essa frequência observada é totalmente esperada. Ou seja, como eu falei lá no início do vídeo, a gente não deve avaliar se uma probabilidade está certa ou errada baseado em um jogo somente, e sim em vários. E como a gente viu, os resultados têm seguido o que as probabilidades sugerem. As zebras chamam muita atenção e muita gente tende a supervalorizar a ocorrência delas. Mas não se engane, analisando os números, descobrimos que não só as probabilidades estavam bem calculadas, como essa Copa não tem mais zebras do que o esperado. E aí, gostou do vídeo? Quer que eu volte a falar mais sobre análise de Copa do Mundo? Deixa seu comentário aí embaixo e também já sabe, like no vídeo, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com os amigos se você gostou. Obrigado pela audiência e um grande abraço a todos.